Amados, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Toda a igreja, glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Vejam o Santo Evangelho, amados, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Flavinho. Flavinho, Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe. Da Canção Nova, pregou muito aqui, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E Deus deu ao Flavinho uma grande missão. A Bíblia diz que toda autoridade vem do alto. Se você está em Brasília, antes que você sentisse no coração o desejo de servir ao povo de Deus, no mundo da política, Deus no céu escolheu você. Toda autoridade vem do alto. Deus abençoe você, Flavinho. Esse trabalho tão lindo de levar o Evangelho, a verdade do Evangelho
a Brasília, Deus abençoe. Também ao Rafael, acertei, e ao Vinícius, assessor, Deus abençoe. Meu amado, minha amada no Senhor, primeiro dia da festa dos tabernáculos, a festa das tendas, capítulo 23 do livro de Levítico. São 3 as festas principais do povo de Israel, irmãos: a festa da Páscoa, Pessá, a festa de Pentecostes, a festa da ceifa, da colheita, e a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Tabernáculo e tenda é a mesma coisa. Para nós cristãos há um significado diferente, é claro, das festas do povo judeu. Para nós cristãos, a Páscoa também é uma passagem da morte para a vida. Jesus venceu a morte, é a Páscoa, passou da morte para a vida. Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja em Jerusalém. E por fim, a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculo, Padre? Por que uma tenda, Padre? Porque o Senhor Deus, Ele faz uma promessa, meu amado. Salmo 26, versículo 5. O Senhor, Ele diz: no dia mau, Deus me esconderá na sua tenda, no seu tabernáculo. Esta tenda, irmãos, representa a presença de Deus, o tabernáculo de Deus. Deus dentro da tenda, que nos leva para junto dele, nos escondendo do inimigo. A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós, rugindo. Irmãos, o diabo, ele fica procurando, irmãos, procurando a quem devorar, irmãos. No dia mau é bíblico. Salmo 26, versículo 5. No dia mau, Deus me esconderá no interior da sua tenda, no interior do seu tabernáculo. O diabo, diz a Bíblia em 1 Pedro 5,8, ele fica procurando a quem devorar. Porque Jesus, ele diz em João, no capítulo 10, versículo 10, que o demônio vem para matar, roubar e destruir. O demônio quer a minha destruição e a sua. O demônio quer a minha morte e a sua. E no dia mau, quando ele se levanta furioso contra mim e contra você, a promessa de Deus é a seguinte: que Ele vai me esconder no interior da sua tenda. Deus vai me colocar dentro do seu tabernáculo. Então este tabernáculo aqui, irmãos, representa a proteção de Deus, a glória de Deus, a glória do Senhor. Jesus estará dentro desta tenda, e você poderá assim experimentar o que diz o Salmo 26, versículo 5. Você vai entrar, vai tocar no Senhor, vai entrar na intimidade do Senhor. E não apenas num dia, não apenas hoje. Venha toda a semana, de hoje até domingo. Estaremos experimentando a intimidade com o Senhor, a proteção do Senhor dentro da sua tenda. Irmãos, primeira leitura, livro de Juízes. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. O que é Baal? Baal era um ídolo, um Deus falso. E o Senhor Deus, Ele diz em Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. O nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer a exclusividade da adoração. O cristão verdadeiro, que é cheio do Espírito Santo, adora unicamente ao Deus vivo e poderoso de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Irmãos, Baal, este ídolo imundo, para nós hoje, ontem, no tempo dos juízes, porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida de Canaã, vocês conhecem a história. O povo de Israel veio pela terra de Moabe, onde hoje é a Jordânia. Ali no Monte Nebo, Moisés viu a terra de Canaã, viu a terra prometida, viu a terra onde corre leite e mel.
Moisés não entrou na terra prometida. Coube a Josué entrar na terra prometida com o povo de Deus. Deus abre o rio Jordão, capítulo 3 de Josué. O povo passa para o outro lado. Mas aquela grande multidão, quando se viu no meio de povos pagãos, o povo de Israel começou a imitar as práticas abomináveis dos povos pagãos, deixando a adoração do Deus vivo e verdadeiro para adorar um ídolo imundo, para adorar um ídolo que tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha pés, mas não andava, tinha mãos e não apalpavam, porque era um ídolo. Vejam, irmãos queridos, como a idolatria é desagradável aos olhos de Deus. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel. Para nós hoje, a idolatria persiste, continua. Quantas vezes sabemos de cristãos que na hora da tribulação, ao invés de se dobrar diante do Deus vivo, de buscar a presença do Deus vivo, de se humilhar na presença do Deus vivo, de chorar na presença do Deus vivo, vai atrás de idolatria, invocando espíritos, adorando ídolos. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, quantos que se dizem cristãos, mas vão às praias, ao mar, fazer oferendas a um outro Baal, a um ídolo falso, e isso atrai a ira de Deus, a cólera de Deus. Nós falamos muito da misericórdia de Deus. Sim, Deus é misericordioso, mas à mesma medida que Deus é misericordioso, Deus também é justiça. E Deus diz a Bíblia em Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. A adoração é exclusiva. Idolatria é abominável. Alguns dizem que nossas imagens são ídolos. Não são ídolos. Por que não são ídolos? Porque nós sabemos que uma imagem é apenas uma imagem, representação. A imagem tem poder, sim ou não? A imagem cura, sim ou não? A imagem salva, sim ou não? Então não é ídolo. Então não é Deus. Assim como Moisés, por ordem de Deus, fez 2 querubins, 2 imagens, e era agradável aos olhos de Deus, porque não eram ídolos. Quando uma pessoa faz uma oferenda a um ídolo, está fazendo uma oferenda ao demônio. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, que quando uma pessoa faz uma oferenda a um ídolo, a um Baal, na verdade está fazendo uma oferenda ao próprio demônio. Atrás de cada ídolo existe um demônio. Uma vez, uma pessoa, talvez eu tenha até contado já aqui, mas eu já estou ficando velho, às vezes eu acabo repetindo a mesma história. Uma vez uma pessoa chegou para mim, todo faceiro: padre, pois não, irmão, paz de Jesus. Nossa, passei ali na esquina e tinha lá um trabalho. Tinha farofa, tinha frango, tinha pinga. Comi a farofa, comi o franguinho e tomei a pinga. E chutei aquelas vasilhas, aquelas coisas ali. E olhando sério para ele. Acabou, irmão? Ele achava que eu ia achar o máximo. Eu achei péssimo. Péssimo. Lucas capítulo 4. Na terceira tentação de Jesus,
o diabo mostrou a Jesus todas as riquezas da terra e disse assim: se tu me adorares, porque o maior desejo de Satanás é ser adorado como Deus, se tu me adorares, eu te darei todas essas riquezas que os homens me deram. Quando se faz uma oferenda ao demônio, guardem isso, irmãos, preste atenção. Quando se faz uma oferenda ao demônio, o demônio toma posse. Ele acredita que é dele. Aquela farofa ali, que foi oferecida a ele, é dele. Aquela pinga é dele. Aquele frango, aquela carne é dele. Ele acredita que é dele. Entendem? Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10: atrás de um ídolo existe um demônio. Quando a pessoa faz uma oferenda a um ídolo, na verdade está fazendo oferenda ao demônio. E o demônio fica ali, porque ele acha que é dele. Ele acredita que é dele. A pessoa que come, na verdade está se contaminando. E quando vai para casa, o demônio acompanha. Um dia me chamaram para dar uma bênção aqui em Jundiaí, num prédio. Porque todas as pessoas em todos os andares estavam ouvindo vozes, vendo vultos, coisas quebravam do nada, lâmpadas que se queimavam, que se apagavam. E eu fui. Grande parte dos condôminos ali, dos moradores do prédio, foram lá no salão de festas. E eu fiz uma bênção para todo o prédio. Sabe por que tudo isso, irmãos? Salmo 90 diz: tu não temerás os terrores noturnos. Sabe por que tudo isso? Vultos, sustos, pessoas que acordavam com uma mão invisível tentando sufocar. Ah, não é psicológico. Ah, não é tudo psicológico. Um prédio inteiro? Sabe o que era? É claro, hoje a cidade cresceu, construiu-se aquele prédio enorme. Sabe o que era ali naquele lugar? Era uma esquina onde se faziam muitos trabalhos de bruxaria, de feitiçaria. Construiu-se o prédio, mas não se purificou aquele lugar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vejam, irmãos queridos, Baal é ídolo. Não tire a adoração do único que é digno de toda adoração, o Deus vivo e poderoso. Não troque a adoração a Deus por nada e por ninguém. No Evangelho, aquele jovem vai até Jesus, chama Jesus de bom. Mestre, rabino, que devo fazer para ter a vida eterna? Veja, irmãos, ele cumpria os mandamentos, mas ele não tinha certeza da salvação. Ele era um bom judeu, ele cumpria os mandamentos do judaísmo, ele cumpria os mandamentos: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, adorar a Deus. Mas ele não tinha certeza da vida eterna. E em nossos dias acontece exatamente a mesma coisa. Quantas pessoas cristãs, católicas, que têm uma prática religiosa externa, mas no coração não tem a certeza da salvação em Cristo, mas não conhecem Cristo Jesus. Quantas pessoas? Irmãos, uma prática religiosa apenas externa não nos leva para o céu. Não nos leva para o céu. O coração, sim. Se creres com tua boca, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres no teu coração que Ele está ressuscitado, serás salvo. Meu amado, minha amada, Jesus disse para aquele jovem: vai, vende teus bens e dá aos pobres,
É claro, meus amados, não sejamos inocentes de achar que Jesus quer que a pessoa seja irresponsável. Jesus está falando para você: olha, você tem uma casa, venda a sua casa, vai morar na rua, dê aos pobres. Isso não é isso. Isso é imprudência, isso é irresponsabilidade. Porque Jesus disse: jovem, vende os teus bens e dá aos pobres e vem, segue-me. Porque Jesus conhecia o coração daquele moço. Jesus sabia que aquele moço era incapaz de abandonar os seus bens para segui-lo. Por isso que Jesus foi lá na alma, foi lá na ferida. Bendito seja Deus pela sua vida, irmão, porque você veio, assim como Maria de Betânia, você veio escolher a melhor parte. Esteja com o Senhor durante toda a semana. Sejamos juntos, unidos, adorando a Deus. E tenho certeza absoluta que durante toda essa semana vai cair fogo do céu sobre nós, em nome de Jesus de Nazaré. Milagres acontecerão em nome de Jesus. E como presbítero da igreja, pelas minhas mãos ungidas, pela autoridade do santíssimo nome de Jesus, eu libero já agora, nesse primeiro dia, sobre você, sobre a sua vida, eu libero uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção, uma palavra de libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Toma posse, a bênção é tua, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus.